Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show e eu tenho o prazer de estar aqui com esse cara, o contador mais bonito da contabilidade, o Altair. O cara é fera, ele é palestrante, ele é um motivador aí da contabilidade, um apoiador. As pessoas se inspiram muito naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E hoje nós vamos compartilhar a história dele, que eu tenho certeza que a história dele vale ouro, como a história de vocês que estão aí do outro lado. E nós vamos bater esse papo aqui com muitas novidades para vocês. Então, curta o nosso canal, Chama Que É Show, compartilhe e vamos que vamos. E aí, Altair, muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui com você. A gente já estava marcando isso há muito tempo. A gente não conseguia agenda nem minha nem dela. Complicadíssimo. Esses dias até, antes de fazer os agradecimentos, esses dias eu estava marcando com o Anderson Souza um almoço, né? A gente demorou 2 meses para conseguir uma agenda para marcar um almoço. Então, realmente é muito desafiador, mas eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui com você. Tenho certeza que a nossa história ela vai inspirar muita gente, vai transformar muita gente. E eu já falei para ela, já vamos colocar polêmica nesse negócio aí, que eu quero ver o negócio ferver hoje. Eu não estou aqui de brincadeira não, hein, pessoal? Poxa, pra cima. Ele é isso, gente. Chama que é show. Chama Que É Show. Ele é uma energia, ele é uma pessoa assim maravilhosa. É sempre bom você estar com o Altair, gente. A gente sempre fala isso. A gente sempre compartilha aí quando a gente se encontra nas palestras. A gente sabe que é uma agenda corrida. Sim. Mas eu vejo, Altair, em você, como você entrega de verdade aquilo que você está pronto dentro de uma palestra, dentro de um evento. Então, eu queria que você compartilhasse aí com o nosso público como foi para o Altair chegar onde você está hoje, qual que é a sua história de vida. É tão legal a gente poder compartilhar isso. É aquele negócio, eu até falei para ela, eu falei, olha, se você não me pagar o cachê, eu vou contar a história pela metade. A gente estava discutindo aqui no começo, aqui, paga, não paga, chamou a produção Poxa entrou, vida. Trouxe dólares, trouxe... Socorro, gente! Eu gostei dos dólares porque a gente vai usar daqui a alguns dias nos Estados Unidos, então isso foi muito bom, tá? Estaremos lá juntos. Estaremos juntos lá. Agora, Rô, eu acredito muito, né? E eu acho que o compartilhamento que nós vamos fazer aqui vai ser realmente transformador para muitas pessoas, porque a gente precisa se inspirar. Eu acho que até a gente, todos nós, né, que vem muito de baixo, né, que tem uma estrutura assim muito deficiente inicialmente, a gente precisa se inspirar em outras pessoas e ter realmente a verdadeira certeza que aquilo é possível. Porque quando você sai muito do zero, você não tem tantas referências, né? E não ter referência é um problema muito grave para quem quer crescer e se desenvolver, porque a gente precisa se espelhar. E, principalmente, eu tenho uma frase que eu sempre termino as palestras falando o seguinte: a vida é seu maior mestre, pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Verdade. Então, todos nós podemos aprender a cair levantando várias vezes. É difícil você ver uma pessoa com 80, 90 anos sem sabedoria, sem conhecimento. É natural que a gente acumule esse conhecimento. O problema é que você não tem a energia necessária para colocar todo aquele conhecimento, pegar esse conhecimento e fazer com que ele vire alguma coisa produtiva e gere resultado. Porque com 90, 100 anos, você já está um pouquinho cansado, já está precisando um pouquinho de paz. Então, a sabedoria está em aprender com as outras pessoas que já passaram pelo que você vai passar, para que você possa ter realmente um conhecimento onde você consiga ter tempo para aplicar. Verdade. A experiência das outras pessoas faz com que encurta o teu caminho para que você possa alcançar o teu resultado mais rápido. Então, aprender só com a sua vida, caindo e levantando com seus aprendizados, não é o melhor caminho. Então, aprender com as pessoas, estar vendo esse podcast aqui, ver a minha história da Rô, e você aprender, e você conseguir aplicar mudanças que melhoram o teu dia a dia, que faça você realmente ter resultado, é a grande sabedoria. É incrível. E para falar desse nosso começo, Rô, foi muito desafiador. Eu sou de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Nasci num lugar realmente sem muita perspectiva de crescimento. Em resumo, passei minha vida toda sem ter um direcionamento. Casei com 25 anos de idade. E com 25 anos de idade... Sou jovenzinho, né? Jovenzinho. Só não ganhou de mim, hein? Você casou antes? Casei com 20. Ah, que delícia. E aí, o que aconteceu? Eu acredito que quando eu casei com a minha esposa, e eu não tenho vergonha de falar isso não, tá? Eu pensei que eu estava dando um golpe do baú, mas eu explico por quê, para vocês não falarem que eu sou Fabi, totalmente mau caráter, tá? Olha só, a Fabi, ela já tinha um terreno na época, uma casa, né? Era herança da família. Eu não tinha nada, eu só tinha quinta série ganhando salário mínimo. Aí apareceu lá na igreja fabiana.
Aí eu fui sondar, eu falei, nossa, preciso conhecer essa moça aí. E aí, quando eu sondei que ela tinha uma casa, eu falei, gente, estourei, já peguei, já falei o seguinte, já vamos ficar noivo, em 6 meses eu noivei e casei. Poxa, falei, amor da minha vida, tô apaixonado. E aí dei esse golpe do baú. Só que ela brinca hoje que o golpe virou, né? Porque agora o jogo virou e ela falou assim, nossa, você, Altair, eu considero você, acho que seu nome poderia ser Altair Bitcoin. Porque eu te comprei na baixa e agora tá valorizando muito. Então, assim, foi o maior golpe de sorte que eu dei na minha vida, foi ter casado com você, uma pessoa que tinha 5ª série, sem nenhum futuro, sem nenhuma esperança. E aí começa uma história importante e que eu carrego comigo. Rô, a vida, de verdade, é uma decisão. Verdade. Eu acredito que na vida de todas as pessoas, em algum momento, uma porta se abre. Em algum momento. Você tem que ter essa sensibilidade de entender, cara, uma porta vai se abrir para que você tenha uma chance na sua vida de começar a mudar o jogo. E eu acho que nesse começo, depois que eu casei, que a minha esposa falou, olha, você tem que voltar a estudar, esse negócio de 5ª série aí não vai dar futuro não e tal. E aí, né, eu sensibilizado pelo golpe que eu tinha acabado de dar, eu falei, não, faz sentido, ela já me deu uma casa, já me deu um futuro, deixa eu começar a estudar para retribuir um pouco disso que ela já fez por mim. E ali a gente começou a nossa história de casamento, de vida, né, com muita dificuldade. Eu voltei a estudar à noite, então você imagina, né, a gente, depois de uma certa idade, voltar a estudar à noite, parecendo, com até pessoas muito mais jovens do que a gente ali, enfim. Mas eu voltei, fiz a 6ª, 7ª, 8ª, depois fiz o 2º grau, terminei o ensino médio e aí eu tive a oportunidade de entrar na Novartis quarteirizado. Engraçado que eu estava, engraçado que eu estava em casa. Olha só, minha esposa me motivando a trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, não me julgue, porque quando eu cheguei aqui, eu sou carioca, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o pessoal falou, carioca não gosta de trabalhar, carioca é preguiçoso. Poxa, já veio com... aquele rótulo. Né, de preguiçoso na testa. E aí a minha esposa chegou e falou assim, meu amor, eu acredito em você, eu sei que você não é esse preguiçoso que todo mundo está pensando, né? Tanto que eu casei com você, só que você precisa arrumar um emprego. Eu estava desempregado. Eu casei desempregado. Não, realmente um golpe, né? Não, é golpe mesmo, né? Que mulher, corajosa, Fabiana, que mulher casa com um homem de 5ª série desempregado? Eu vou te falar, é Bitcoin. Não é Bitcoin, é Bitcoin. Parece até jogo do Tigrinho, gente. Pelo amor de Deus. É uma aposta que você fala assim, não tem como dar certo. Não tem, tinha tudo, era 99,9%, falou, não tem futuro. Aí, Rô, eu peguei, a Fabiana falou, precisa arrumar um emprego, você está desempregado, eu vou começar a arrumar aqui, buscar classificados, e ela começou a arrumar emprego para mim. Falou, tem esse, eu já tinha experiência em estoque, né? Eu tinha trabalhado como estoquista. Aí, eu peguei um anúncio e fui lá, vim no centro da cidade, e era uma empresa para trabalhar numa agência de emprego ainda, então era quarteirizado. Aí eu entrei na Novartis quarteirizado, depois passei a ser terceirizado por uma empresa terceirizada, e depois de 10 meses eu entrei para a Novartis, que é um laboratório, uma multinacional. Só que um aprendizado importante, tá? Tudo que você faz, independente do tipo de trabalho que você está entregando hoje, se você quiser ter futuro na sua vida, você tem que ser o melhor. Se eu estou varrendo, eu tenho que ser o melhor que varre. Se eu estou cuidando de uma casa, eu tenho que ser uma boa dona de casa. Se eu estou trabalhando no estoque, eu tenho que ser um bom estoquista. Se eu sou um garçom, eu tenho que ser um bom garçom, porque não existe. Sucesso é comportamento. Meu pai falava o seguinte para mim quando eu era pequeno. Quando eu soltava uma mentirinha, meu pai falava, filho, deixa eu te falar uma coisa. Mentira é comportamento. O mentiroso é mentiroso aqui. Eu morava no Rio, ele falava, é mentiroso aqui, é mentiroso em São Paulo, é mentiroso no Japão. E é verdade, porque quem não fala e quem não vive a verdade tem prazo de validade. Tem. É o que até a internet está trazendo, né? Você constrói algo que você não é, uma hora a casa cai, né? Vai cair, a casa vai cair. E aí, em resumo dessa história, eu entrei quarteirizado, passei a ser terceirizado, depois passei para a empresa. E sabe o que mudou minha vida? E eu acho que isso é questão comportamental. Eu entrava às 6 horas da manhã para trabalhar. Entrava na Novartis, 6 horas da manhã, saía 2 e pouco, trabalhava sábado sim, sábado não. Só que quando eu entrava às 6 horas, olha só que interessante. As pessoas hoje em dia, elas não entendem ainda isso. Você não trabalha para o teu chefe, você não trabalha para a sua empresa, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. É isso aí. Então, você está dentro de uma empresa, é o teu comportamento
que você tem quando o seu chefe não está próximo de você, quando não tem ninguém olhando, que define quem você é. Quem define quem você tá certo? O caráter. O caráter. E isso faz com que você molde um comportamento de sucesso que em tudo que você colocar a mão, você vai ter benção. Por quê? Porque é o teu caráter, é o teu posicionamento. Então eu entrava às 6 horas da manhã, meus colegas às vezes ficavam lá batendo papo, porque 8 horas chegava a liderança, né? De 6 às 8 eles ficavam lá batendo um papo, vendo um videozinho no computador, e eu estava fazendo o quê? Eu era ajudante de estoque, eu pegava o meu carrinho, ia puxar os pallets lá, ia abastecer onde eu tinha que abastecer, e eu ficava, quando eu dava 8 horas da manhã, eu já estava com a camisa suada. E meus colegas lá se divertindo, rindo. Rindo, olha a palavra, rindo. A gente já falou muito disso aqui no podcast. Às vezes você está entregando, você está fazendo algo diferente e que as pessoas que estão ao seu redor estão te criticando, tirando sarro, só que aí você tem uma história, porque aí aonde você chegou e aonde essas pessoas que estão com esse comportamento estão. Porque normalmente é aquela galera que fica ali naquela turminha que não sai do lugar. É isso aí. Não sai, porque você não busca aprender, você não busca fazer a diferença. Que eu falo que o que você faz, quando você entrega alguma coisa, aquilo que você entrega tem que ser a mesma coisa em tudo que você faz. Sim. Em tudo. Então, se você treina bem na academia, se você tem disciplina, você vai entregar seu trabalho bem, você vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, você vai ser um bom profissional. Por quê? Porque você, em tudo que você faz, você se dedica. E essa dica é super importante. E a gente já teve muitas pessoas que passaram aqui no nosso podcast e fala sempre disso, da decisão, como é importante. Porque você decide ser diferente, você decide entregar o seu melhor. Então, você teve coragem para poder fazer isso. Você não ficou ali na zona de conforto. Não. E aí, o pessoal tira o sarro e aí me conta o que aconteceu aí depois. Aí tem uma história maravilhosa aí. Aí daqui a pouco vai entrar a história de Davi contra Golias, hein? Se liga aí. Se liga. Se você ficar aqui, você vai... Olha, investe o seu tempo nesse podcast que vai ser realmente transformador. E aí, Rô, o que aconteceu? Eu... me dedicando e tal, enfim, foi passando o tempo. Houve uma necessidade minha de olhar assim e falar, cara, eu acho que está na hora de eu pensar numa faculdade, né, de começar a fazer uma faculdade. Só que naquela época da empresa, eles só davam bolsa de estudo para quem era cargo de liderança, né, porque eles tinham muita gente ali como supervisor, coordenador, que não tinha curso superior na época. E aí eu cheguei para o meu chefe, que é um chinês, o Han Chen, e cheguei para o Han Chen e falei, Han Chen, seguinte... não tem como você conseguir uma bolsa de estudo para mim? Aí ele falou, pô, Thaí, você é um cara legal e tal, mas eles não dão bolsa de estudo para pessoas que não têm cargo de liderança, infelizmente, ainda é a política da empresa. Falei, Chen, deixa eu te falar uma coisa. O não a gente já tem, mas deixa eu te contar a minha história. Aquela história que Davi contou quando foi enfrentar o Golias, eu já matei um urso, já matei um leão, eu não tenho coragem para enfrentar esse gigante. Foi o que eu falei para o meu chefe. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá e falar, o Altair entrou aqui, ele era quarteirizado, depois ele passou a ser terceirizado, depois ele passou para a empresa. A avaliação dele sempre é de bom e ótimo em comportamento e técnico. Você pode pegar minha avaliação de desempenho dos últimos 2 anos, realmente é de alto nível, ou seja, eu sou uma pessoa que me dedico muito, que eu me entrego, então você vai chegar lá para o nosso gerente, você vai falar isso que eu estou te falando, desse jeito. Você vai falar, o Altair é uma pessoa que entrou quarteirizado, depois terceirizado, passou pela empresa, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que, inclusive, ajudou a desenvolver até procedimentos POPs internos, coisa que supervisor aqui não fez. O Altair, como auxiliar de depósito, ele contribuiu e fez, e você vai falar para ele. E ele quer uma bolsa de estudo porque ele acredita que, se ele se preparar mais, ele vai poder contribuir ainda mais com a empresa. Top. Você vai contar essa história para ele e vamos esperar o resultado. Aí vai lá o Chen, conta essa história para ele. Aí quando volta o Chen, tá aí, aquilo que eu te falei. Ele até se comoveu bastante, mas ele falou que vai tentar, mas como não é a política da empresa, eu falei, Chen, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa bolsa de estudo. É isso aí. Eu tenho certeza. Olha a mentalidade. Certeza que eu vou ganhar essa bolsa de estudo. E aí, Rô, foi muito engraçado. Passou 2 meses, aí eu andava assim, os meus colegas souberam, né, que sabe que fofoca, né, empresa. O Rádio Peão começou a falar, e aí, o garotinho aí agora quer bolsa de estudo, quer fazer faculdade, né, e começaram a... Né? Falei, tudo Tiração bem, de sarro. Deixa comigo, continua festejando aí. Passou 2 semanas, o Chen me chama, o chinês, tá aí, emocionado, falou, cara, eu tenho um negócio para te contar. Aí, falei, conta aí, Chen, já sei, mas pode falar, fala, eu quero saber só os detalhes, me conta só que eu já sei que é vitória. Aí ele chegou e falou assim, Altair, você é o primeira pessoa sem cargo de liderança nessa empresa a ganhar uma bolsa de estudo.
Na Novate, 1.000 e poucos funcionários. Eu fui o primeiro da parte operacional que ganhou uma bolsa de estudo. Que legal, e aí isso incrível. abriu a porta para muita gente. Por quê? Porque depois disso, aquelas pessoas... Pega a visão. Depois que aconteceu isso, a gente quebrou um paradigma. Por quê? O paradigma era pessoas que não têm cargo de liderança não ganham bolsa de estudo na empresa. Quebrando esse paradigma, muitas pessoas se encorajaram dentro dos seus setores e começaram a pedir bolsa de estudo. O que aconteceu? A política da empresa mudou e eles começaram a dar bolsa de estudo para outras pessoas também. Foram criando novos líderes, né? Então, quando a gente está diante de um paradigma, né, diante de algo que aparentemente não tem solução, a atitude e a coragem pode fazer essa porta abrir. Então, muitas pessoas, às vezes, ela olha um padrão que foi criado social, um padrão... a gente vê muito isso, né? E a gente não está aqui para falar desse ponto, mas a gente vê muito isso. A gente que é preto, quando você vai, assim, por exemplo, num restaurante de alta gastronomia, por exemplo, você vê poucas pessoas ali. Raro. Mas aí você fala assim, não, aqui não é meu lugar. Não, ali é seu lugar. É porque nós estamos quebrando padrões, paradigmas, e isso é muito importante. E todos nós que temos essa possibilidade, essa energia, essa alegria de transformação, a gente tem um papel muito importante nisso. E não só nessa questão racial, mas na questão social mesmo, né, de você mostrar para as pessoas que aquilo é possível. E isso foi uma quebra muito grande de paradigma dentro de uma multinacional que não tinha bolsa de estudo para quem estava ali em serviços operacionais. Ou seja, a gente quebrou um paradigma onde a gente abriu uma porta de muitas pessoas que estavam ali sonhando que poderia ter uma vida melhor, elas começaram a ter uma vida melhor porque eu tive uma atitude, uma coragem de buscar aquilo que era impossível e se tornou possível à medida que eu tomei uma decisão. Uma decisão, a atitude é muito importante mesmo. Você tomar atitude, ter coragem e ir em frente, porque é isso aí mesmo, Altair. O pessoal fica muito... Porque assim, as pessoas elas ficam muito acomodadas ali numa zona de conforto, dizendo não pode, não dá, não vou, não é possível. E como que fica a mentalidade nisso? Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, você entende que tudo é possível, porque se você pode sonhar, você pode realizar. É isso aí. Só que você tem que dar o primeiro passo, você tem que enfrentar os desafios, você tem que falar, você tem que se posicionar. Então, a comunicação faz toda a diferença. Porque se você não se comunica, as pessoas não sabem onde você quer chegar. E aí, como fica isso? Você tem que ter clareza, você precisa falar para as pessoas aonde você quer chegar. As pessoas que estão perto de você precisam entender aonde você quer chegar. Porque primeiro vem a tiração de sarro, primeiro vem a pessoa começar a falar, lá, quer aparecer, né? Tá querendo aparecer. Você tá num podcast, você gravando stories, você falando, as pessoas começam a ter o julgamento. Sim. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você tem que pensar aquilo que você quer e você tem que batalhar para isso. E o mundo tá cheio de oportunidades. Então você tem que agarrar essas oportunidades, como você falou no início, acreditar que com certeza, gente, hoje o que a gente está vivendo aqui é algo maravilhoso, algo extraordinário, porque a gente acreditou que era possível. E é só o começo, né? E é só o começo, porque a gente sabe que é muito... Eu falo assim, que isso daqui é uma pitadinha daquilo que a gente vai alcançar. É isso aí. Porque eu tenho certeza, Altair, eu te conheço há muito tempo. Você foi uma pessoa que sempre inspirou muitas pessoas. Sim. Eu fui inspirada por você, por ver os seus vídeos, para ver que você é um contador, que você ajuda as pessoas. E isso faz toda a diferença. E, às vezes, lá, quando você estava me inspirando lá atrás, você nem me conhecia. E hoje eu estou aqui compartilhando com você um podcast. Sim. Então, olha como é emocionante isso. Como isso faz a diferença para a vida do ser humano. E a gente sabe que, para a gente que começou lá do zero, sem muitas referências de pessoas que tinham sucesso, mas a gente sempre teve uma base, que é a família, né? Sim. Então, aquilo que seu pai falou para você, que ser verdadeiro no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no Japão, ou em qualquer lugar, fazia toda a diferença. Então, a base, você ouvir as pessoas experientes para poder fazer a diferença. E você, com certeza, ouviu isso, por isso que hoje é um super cara aí, super conhecido na mídia, amado por todo mundo. Eu nunca ouvi, de verdade, alguém falar, nossa, o Altair, sabe? Nunca vejo, porque você é sempre a mesma pessoa em qualquer lugar que você está. Sim. E isso faz toda a diferença. Eu também nunca vi ninguém falar mal de mim, porque fofoca, você sabe, o cara nunca... O cara é o último a saber, né? Isso aí é verdade. Então ninguém nunca falou nada pra mim também, não. Não, tá? não fala. É sempre elogio. Você tá sempre entregando o seu melhor. Sim. E não importa a posição que você está, né?
desde quando você começou nessa empresa lá, no estoque, e hoje, estando aí no palco, que eu falo que o palco ele é grande demais para uma pessoa sozinha, né? Ele é grande demais. Então, você sempre motiva, você é um mentor, que você motiva as pessoas a estar no palco com você. Então, acho que isso faz toda a diferença mesmo, como profissional, como pessoa, de ser essa pessoa incrível aí, que, ó, você falou algumas coisas aí que eu tenho certeza que quem estiver prestando atenção nesse podcast e marcar esses pontos vai ser transformador, porque as coisas mudam quando você realmente acredita no outro. Você olha para o outro e você se inspira, né? E tem uma coisa, Rô, que eu venho desenvolvendo com o tempo, e eu acho que isso é muito importante falar. Cada pessoa, né, tem uma história única, né? Eu acredito que a gente veio aqui com um propósito, cada um, e a gente vai contribuir com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente consegue. Só que tem uma coisa interessante, que existe também um certo preconceito, e eu acho que a gente precisa quebrar isso em relação à idade. Né? Em relação à idade. Por quê? Eu sempre costumo dizer, eu com 25 anos de idade, eu tinha 5ª série. Eu comecei a empreender, eu já estava com 37 anos, mais ou menos. Então, eu costumo dizer assim, hoje eu tenho 50, eu penso que eu tenho 25. Por quê? Porque foi agora que Deus abriu a porta para que eu possa brilhar, para que eu possa dar o meu melhor, para que eu possa entregar e, além de ver a minha vida transformada, ajudar as pessoas a transformarem também a sua vida. Sim. Então, para você que está ouvindo a gente, não existe o tempo do sucesso, não existe a idade para o sucesso. Existe uma construção, né? À medida que você tem uma decisão, que você quer mudar a sua vida, que você quer transformar, que você está disposto a pagar o preço, não importa se você tem 20 anos, se você tem 50, se você tem 70. Muito bom. Tive um depoimento, eu estava numa das nossas mentorias, e isso me mexeu muito comigo. Tem um contador aqui em São Paulo com 74 anos. E ele falou, numa das nossas mentorias, ele falou o seguinte, falou, Thaí, eu já tinha entregue o escritório para a nova geração, porque eu já estava desanimado e tal. E depois que eu vi você falando isso, cara, entrou uma energia em mim que eu falei, cara, não importa que eu tenho 70 anos, 74 anos, importa que eu posso lutar até o final e eu posso fazer coisas ainda mais extraordinárias do que eu consegui fazer, porque hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho know-how, hoje eu tenho condições financeiras bem melhores do que aquela que eu tinha lá no começo, Então, eu consigo, sim, apoiar, eu consigo, sim, ajudar a nova geração, eu consigo transferir esse meu know-how e ser realmente útil. Então, não existe idade para o sucesso, existe querer fazer, existe sonhar. Então, muita gente, você pega pessoas, por exemplo, que não tiveram condições lá atrás de fazer nada. Quantas pessoas trabalhavam na roça, quantas pessoas trabalhavam em situações, né, até análogas à escravidão, e em um momento que ela teve uma luz ali, que ela percebeu que tinha uma condição de mudar de vida, ela teve coragem, ela enfrentou a mudança e hoje são pessoas extraordinárias. Então, não importa a idade, não importa você querer mudar. Se você está aí do outro lado, você está ouvindo a gente falar aqui e você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas se você ainda não realizou o teu sonho, meu amigo, minha amiga, está na hora de fazer a mudança, está na hora de você arregaçar a manga e ir para cima, e você sabe, você pode contar comigo, com a Rô, e com uma geração de pessoas que realmente decidiram não só transformar a sua vida, mas transformar a vida de todas aquelas pessoas que Deus permitir que vai cruzar o nosso caminho. Cruzou o nosso caminho, chama que é show. Chama que é show. Pronto. Cruzou, chama que é show. A gente vai para cima. Porque o futuro é agora, né? O futuro é agora, é você tomar decisão, é você fazer aquilo que você tem que fazer, acreditar, porque se você acredita, a gente não tem, eu falo assim, não, ninguém te para. É pôr o pé no acelerador e vai, porque é incrível essa energia, sim, estar com isso e compartilhar isso com as pessoas. Ô, Thaíri, como você caiu na contabilidade? Boa Conta pergunta. Pra gente. Eu já estava pensando assim, será que ela não vai me perguntar como eu caí de paraquedas na contabilidade? Contabilidade, que é a profissão aí, que é a melhor profissão do mundo, né, gente? Do mundo. Me desculpa, tem mas as pessoas mais defender. Competentes, as pessoas mais bonitas do mundo, todas são contadores. Se você for olhar assim, a Miss Brasil, Miss Universo, pode ter certeza que é contadora, entendeu? Não tem outra profissão. Jeito. Não tem. E aí, o que acontece? E aconteceu casos bem interessantes, né? Porque eu comecei a fazer administração de empresa. Fiz 2 anos de administração, falei, vou fazer administração de empresa. No meio, numa aula de contabilidade, professor Edmo, beijinho para você, você me ajudou muito a mudar minha mentalidade e querer ser contador. Eu, na aula de contabilidade, lembrando que, né, a gente estava fazendo curso de ciências contábeis, tinha muito técnico de contabilidade, tinha muita gente que trabalhava em escritório e eu trabalhava como ajudante de depósito, né, puxando o carrinho o dia inteiro. Então, é bom, né, colocar esse ponto aí, é bom lembrar disso.
E aí eu, fazendo contabilidade, estou lá, tal, fazendo administração, numa aula de contabilidade geral, um dia o professor Edmo, eu perguntava, porque eu não sabia de nada, não sabia nem por onde começar a contabilidade. E aí, professor isso. Um dia o professor falou assim, brincando, né, na sala de aula, falou assim, nossa, você é muito burrinho, né? Você começa a aula perguntando e termina a aula perguntando. Aí todo mundo, riu. Ó o bully. Aí eu falo, ó o bully, né? Isso, agora, se fosse agora... E a presa. Não, saía chorando. Ele tá querendo me... Não, hoje não. Como eu sou da antiga, né? Eu falei assim, cara, esse negócio aí tá me motivando. O que eu fiz? Eu saí, o pessoal riu e tal, mas eu levei um pouco no coração aquilo. E aí eu falei o seguinte, cara, eu vou estudar contabilidade. Esse cara vai engolir o que ele falou para mim. Chama que é show! Cheguei, primeira prova, o professor estava em outra matéria, ele parou a aula de um outro professor e falou assim, pessoal, tem uma notícia para dar para vocês, já saiu a nota da prova, só tivemos um 10 na classe, e esse 10 foi de uma pessoa que eu jamais pensaria. Aí ele falou assim, essa pessoa é o Altair. Aí todo mundo fez aquela festa, bateu palma, parabéns, tudo. Eu olhei dentro do olho dele e falei, olha, isso é só o começo. Segunda prova, que era bimestral, segunda prova, 10 também. Terceira prova, 10 também. Já fechei porque precisava de 28 pontos. No terceiro bimestre ele falou, gente, tem muita gente que não vai passar na minha matéria. Por quê? Estão com a nota muito baixa. Eu conversei com o Altair se disponibilizou a dar aula no sábado aqui para vocês. Então, quem quiser desenvolver, pode vir no sábado que o Altair vai dar aula de reforço de contabilidade. Então, aquela pessoa que era o burrinho, que perguntava muito, em apenas 3 bimestres passou a ser uma referência em contabilidade. Aquilo me fez sentir no meu coração que eu deveria mudar o meu curso de administração para contabilidade, e isso me impulsionou a entrar na contabilidade. E aí eu me formei em contabilidade dentro lá da Novartis, e aí eu posso contar até a história por que eu saí, como eu montei o escritório, mas eu vou esperar você me perguntar, porque eu não vou ficar falando sem pergunta, não. Poxa, olha, eu fico super emocionada. Todo podcast é essa emoção. Eu choro mesmo, eu fico super emocionada, porque as histórias das pessoas são verdadeiras e as pessoas passam por esses processos e são reconhecidos, porque imagina, é isso aí, às vezes quando alguém fala para você que você não é capaz, você pode provar que você é capaz, porque isso. Todos nós somos capazes de fazer aquilo que a gente sonha em fazer, entregar o seu melhor. Então, se você tiver a coragem, se você tiver a dedicação, você vai conseguir. E aí, então, o nosso contador se formou e estava lá ainda na empresa. Isso, estava lá quietinho. Aí veio lá, quietinho, tirando 10, contador fera, como foi? Mas você sabe que sempre... Hein? Eu vi... Calma. Você sabe que sempre, quando você pensa que vai dar certo, que já deu tudo certo, ainda tem um obstáculo pela frente, claro, tá, pessoal? Então, sem obstáculo não tem graça. Se vocês pensam que agora eu já vou sair para a vitória, ainda não, ainda teve mais um grande obstáculo. Por que aconteceu, Rô? Infelizmente, eu fiquei doente na empresa, eu fiquei com bursite, tendinite, enfim, me afastei, e aí eu passei uma fase me afastando, voltando da empresa, e ali eu percebi que não dava realmente para continuar fazendo o que eu estava fazendo, e eu queria realmente virar o jogo. Só que, o que aconteceu? Como eu fiquei doente, o médico estava tentando me aposentar por invalidez, né? E eu, novo, 30 e poucos anos, era o sonho de muita gente na empresa que estava doente se aposentar por invalidez, mas não era o meu sonho. Graças a Deus que eu não quis aposentar. Imagina, toda essa história não seria contada se eu tivesse aceitado me aposentar. Eu não aceitei. Eu falei, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu entendo que eu estou ruim, que eu preciso melhorar, enfim, mas eu não quero me aposentar. E eu chamei o meu chefe e falei, olha, eu decidi montar um escritório de contabilidade e a partir do ano que vem, isso era 2009, e a partir do ano que vem eu quero sair da empresa, eu quero que vocês me mandem embora. Tá aí, a gente não pode mandar embora, porque você está doente. Aquela história toda. Que a gente eu falei, olha, eu assino qualquer coisa, dou procuração. Eu só quero sair Eu só quero sair dessa empresa, que vocês me mandem embora. E aí, em 2009, eu abri a Soluzione junto com uma sócia, começando ali do zero. Em 2010, janeiro de 2010, eu saí da Novartis e efetivamente virei um empreendedor contábil. Engraçado que assim, eu não tinha nenhuma experiência em contabilidade, nunca tinha trabalhado no escritório, nunca tinha aberto um sistema de contabilidade. A minha sócia era especializada em contabilidade, então ela fazia contabilidade, mas não era do fiscal nem do DP. Eu assumi o DP, assumi a parte fiscal e a parte de legalização de uma vez só. Assim, eu até brinco com as pessoas, né? Quando elas estão se debatendo, eu estou aqui no DP, mas é difícil. Tá... Só DP?
Só isso? Você já está se afogando num copo d'água? Jesus é isso amado. mesmo? E aí, naquele momento, eu tomei essa decisão, ninguém realmente me apoiou, porque era uma decisão de muita loucura, de você querer empreender, de você começar um negócio de contabilidade sem ter nenhuma experiência e principalmente doente. Por quê? Eu continuei doente, né, e continuei tratando a saúde, mas continuei com aquela energia de empreender. Então, eu entrei na contabilidade tomando uma decisão muito atípica e muito fora da curva, que era... Eu ia me aposentar por invalidez, resolvi não me aposentar por invalidez e acreditar, né, nesse negócio. Gente, eu confesso para vocês, eu não tenho como explicar isso, porque tem coisas que são divinas. Porque, assim, olhando pela lógica, não tinha como eu, na situação que eu estava, sem experiência, sem know-how de empreendedorismo, doente, com filho pequeno, com toda uma situação contra, eu tomar uma decisão e falar o seguinte... eu vou empreender, eu vou montar meu negócio. Por isso que eu acredito que a gente não tem uma missão só de buscar os nossos próprios interesses, de conquistar aquilo que a gente quer conquistar na vida. A gente tem uma missão muito maior. Verdade. E eu acredito que eu já recebi esse chamado de Deus lá atrás, que é: meu filho, eu vou te abençoar, você vai crescer, você vai desenvolver, mas eu quero que você tenha entrega. Eu quero que você doe a sua vida para ajudar as outras pessoas, que elas possam transformar, crescer e acreditar que é possível. Verdade, então eu abracei esse chamado, porque eu percebi, ali não era uma coisa normal, ali tinha alguma coisa diferente, uma coisa divina acontecendo, um propósito de Deus sendo cumprido ali na minha vida, e eu acreditei naquilo, e eu falei, cara, vou em cima, vou para cima, e vou fazer o negócio acontecer, e o negócio está acontecendo. Já são 14 anos que eu tomei essa decisão, né, indo para 15 anos, e eu só tenho muito a agradecer a Deus, porque realmente foram coisas maravilhosas que aconteceram até hoje. Tá vendo? E você fez a faculdade, você não passou por nenhum escritório, mas o que você foi fazer? Você foi buscar conhecimento, você foi aprendendo no seu dia a dia, porque eu tenho certeza, quando você montou aquele escritório que você falou, tô aqui, bateu no peito, eu vou entregar o meu melhor. Porque, lembra, você não trabalha para o outro, você trabalha para você. Sim. E você trabalha com o outro, né? Imagina dentro da sua empresa, você começar a construir algo ali, batalhando, com a saúde debilitada, mas você tinha um Deus, né? Que estava olhando por você, um Deus que estava cuidando de você, um Deus que já sabe. Porque, assim, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos planos. Sim. Então... a gente fica, assim, às vezes, surpreso, né? Você fala, nossa, mas como deu certo? Como eu parei aqui? Como aconteceu isso comigo? Porque eu vivi algumas situações na minha vida que eu não imaginava. E eu falava assim, gente, mas eu tô aqui, como que foi esse processo? E as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque quando você tem algo, quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Então, eu acho que o foco maior, quando você está buscando a Deus, quando você tem ali o seu propósito, quando você entrega o seu melhor, que você faça a sua entrega, não tem como dar errado, né? E compartilhar. Eu falo que é a minha missão de vida também, é servir. Nossa, eu acho assim que é maravilhoso você servir, você estar junto, você compartilhar conhecimento, você aprender com o outro, porque hoje eu estou aprendendo com você, você aprende comigo. A turma que está aqui gravando o nosso podcast, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas, elas estão transformadas, porque elas vão ouvindo. Cada podcast que a gente vai gravando, as pessoas vão ouvindo, vão aprendendo, vão vendo e vão trazendo para a vida. E a gente vai transformando. Isso aí. Que é isso, é você fazer com que isso aconteça. E aí a gente tem aí o contador Altair, gente, ele foi pro YouTube. Vocês têm noção? Quando ele fez o primeiro vídeo, eu vi esse vídeo dele. Só Deus. Só Deus mesmo para poder pôr coragem. Porque hoje todo mundo aqui grava. Gente, mas naquela época, quando o Altair colocou esse vídeo, conta aí, Altair. Foi muito engraçado. Tinha iluminação? Não, calma aí. Foi muito engraçado que a gente estava mais ou menos nesse cenário aqui, tá? Na primeira vez, eu fiz o quê? Eu chamei uma equipe e falei assim, eu vou pedir as pessoas para colocarem as câmeras, luzes, gravar e tal. E aí eu comecei. Só que qual que era o problema? Eu estava com uma vergonha muito grande das pessoas que estavam atrás da câmera. Eu estava desse jeito aqui, só que tinha 2 pessoas. Agora tem 3. Nossa tem 3. Nossa equipe está aumentando. Nossa equipe está aumentando. Estamos prosperando. E aí, o que aconteceu? Eles ficavam olhando para mim, né? Esses, graças a Deus, eles não estão olhando pra gente. Então, eles não deixam a gente tímido. Isso. Eles ficavam olhando pra gente, ele ficava olhando para mim e eu ficava assim, olá, eu sou o Altair, eu sou contador. E nesse vídeo... Aí a pessoa estava lá atrás e falou assim, parava e falava assim, falar um pouco mais assim, mais animado. Dá mais rapidez nisso aí. Aí eu, olá, eu sou contador, eu quero falar...
Não, você não falou seu nome. Ah, tá. Vamos lá. De novo. Eu sou Altair e fiquei. Aí, depois de 1 hora tentando assim, eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, sai vocês dois da sala, deixa as câmeras ligadas e deixa eu tentando aqui. Aí, o que sair... Né? Saiu. Beleza. Aí, saiu desse jeito. Eles saíram da sala, deixaram a câmera gravada, e a câmera ligada e eu fui. Consegui falar. Aí, aconteceu uma coisa interessante, né? E aí, lembrando do Edmo, que falou que era o burrinho, né? Aí ele saiu e falou assim para minha esposa, ele quer ser youtuber? Ele falou, ele tá querendo... Né? Ele falou que o sonho dele é ser youtuber. Falou assim, cara, é legal, né? É um sonho e tal, mas vai ter que se mexer, porque ele tem que melhorar muito, parece que ele não tá, né? Aí eu falei, beleza. Ou seja, mais um duvidando. Parece que eu sou movido a dúvida. Duvida de alguma coisa de mim, que aí eu vou e faço. Aí ele falou assim para minha esposa, falou, todo mundo pode ser youtuber, né? Mas ele vai ter que se esforçar bastante e tal. Bom, resumindo, eu fiquei 2 horas e pouca tentando gravar, eles ficaram lá quase 4 horas para sair 3 vídeos de 5 minutos. Ou seja, chance de sucesso 0. Na segunda vez, eu falei, vem de novo. Aí na segunda vez eu já gravei 7 vídeos. Aí ele já mudou assim, falou, me parece que tá melhorando. Você melhorou, hein? Você melhorou. Eu falei, você não viu nada ainda, irmão. Porque você não conhece a minha história, senão você não duvidava de mim. Na terceira vez, eu gravei já 18 vídeos. Aí o cara falou, cara, realmente tem que te dar os parabéns, porque eu não acreditava que você conseguiria fazer isso. É isso aí. Eu falei, beleza, tá só o começo. Teve um dia, eu gravando vídeos, que eu gravei 28 vídeos em um dia. Meu Deus. Eu já cheguei a colocar... Esse piquitão, hein? Eu já cheguei a gravar, eu já cheguei a colocar no YouTube 180 dias de conteúdo, 6 meses de conteúdo gravado, postado, editado, lá pronto para entrar no ar. 6 meses. Que top. Então, quando eu entrei no YouTube, e eu acho que eu sou um pouco assim, né? Quando eu acho que isso também é um aprendizado. A gente não vai conseguir fazer tudo muito bem, mas algumas coisas que são importantes, pode ser que a sua dedicação e seu empenho naquilo pode fazer uma grande diferença. E eu acredito muito que o grande desafio das pessoas hoje em dia é conseguir separar isso, é conseguir ter muita clareza de olhar para algo e falar o seguinte, cara, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, e está tudo bem, mas isso que eu vou fazer muito bem. Isso aí. Eu vou ser uma diferença. Então, as redes sociais, eu acho que é um grande parâmetro. Você não consegue hoje ser um grande TikTok, um grande YouTube, ser estourado no Instagram, no LinkedIn. Não dá, não dá. Se você é contador, se você é um empresário contábil, você vai ter que escolher primeiro uma rede aonde você gosta mais, tem o teu público-alvo lá e se dedicar nela. Para quê? Para ali você virar referência. Por quê? Porque se você tentar virar referência em tudo ao mesmo tempo, você não vira referência em nada. Verdade. Quem quer muito não tem nada, né? Então, eu me transformei justamente no YouTube. Por quê? Porque foi um lugar onde eu me encontrei, onde aquela minha vontade de ensinar, de falar, de explicar as coisas, se encaixou junto com o propósito da plataforma. E ali eu comecei a fazer, eu comecei realmente a crescer. Em 2019, a gente transformou Gerando Empreendedores no maior canal do Brasil, do nosso segmento. E isso me possibilitou também, Rolo, gravar em muitos. Então, eu tenho, só no Sebrae, em conteúdos gravados em Sebrae da Bahia, a gente pegou o canal do Sebrae, começando lá, né? Eles me convidaram para fazer um trabalho, a gente tem quase 28 ou quase 30 milhões de visualizações só dentro do canal, então a gente cresceu do zero, hoje está com mais de 300 mil inscritos. No canal da Economia de Finanças, eu tenho lá mais de quase 30 milhões de visualizações em vídeos de imposto de renda e tudo, então assim... ali, aquela minha dedicação dentro do YouTube me fez ser conhecido e me fez ser chamado para fazer mais coisas. Então, uma sacada extremamente importante. Muita gente que busca o sucesso, que busca o reconhecimento, você precisa entender o seguinte, o reconhecimento, o network pode até te ajudar a chegar em algum lugar, mas para te manter lá naquele lugar, você precisa ser realmente aquilo que as pessoas falam que você é. Uhum. Então, a única coisa que sustenta você no sucesso é a sua entrega, sim, é o seu trabalho, é a sua realização. Não adianta eu chegar aqui e falar que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que entrega, uma pessoa que realmente faz coisas extraordinárias se ela não faz. Então, antes de você se preocupar em ter sucesso, se preocupa em entregar algo de valor, se preocupa em fazer de verdade a diferença na vida das pessoas, porque isso é automático. Eu não gravei vídeo para querer ter sucesso. Pelo contrário, as pessoas me procuravam para dar entrevista em TV, para gravar. Eu não queria nem aparecer antes de 2015, eu não queria aparecer, não era meu foco aparecer. O meu foco era crescer minha empresa e conquistar cliente. Mas
isso acaba acontecendo. Por quê? Porque quando você começa a entregar e transformar a vida das pessoas, esse transbordo, a única coisa que vai acontecer é que você tenha mais resultado, que você acaba conquistando mais coisas de forma automática. Por quê? Você entrega tanto que a reciprocidade ela é verdadeira. À medida que eu entrego muito, eu recebo muito. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais grato eu sou, mais eu tenho. É verdade. Até a Bíblia fala, né? Para aquele que tem a gratidão, mais será dado. Para aquele que não tem, até o que tem será tirado. Será tirado, é então, verdade. A gente precisa estar atento a isso, que muita gente hoje se preocupa em ter sucesso, se preocupa em fazer algo bem, se preocupa em entregar valor, se preocupa em mudar a vida das pessoas. O sucesso é apenas uma consequência. É verdade, Altair. E aí, quando você fez a sua primeira palestra, que você teve que subir no palco aí, também foi desafiador? Tipo, gente, com vocês agora, Altair no palco. Então, antes de ouvir isso daí, na verdade, era assim, né? A primeira palestra eu fiquei uma semana sem dormir. A primeira palestra a gente nunca esquece, não, tá? Nunca esquece. Meu salto ficou preso no palco, tá? Pra você ter ideia. Então o negócio foi tenso também, viu? Pensa que foi fácil, foi não. Não foi. A primeira palestra que eu fiz na minha vida foi lá nessa empresa que eu trabalhava. A minha chefe chegou e falou assim, ela tinha que fazer uma palestra, era uma palestra técnica lá do nosso setor, e ela simplesmente virou para mim e falou, não, você que vai fazer. Falei, tá certo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E aí eu tive que fazer obrigado. Não foi uma coisa que eu falei assim, quase que eu falei, pera, não tá na minha descrição de cargo que eu tenho que fazer palestra. Ela falou, você vai fazer. É assim mesmo, não, você vai fazer. Eu falei, não, mas eu não tenho, você vai conseguir. Bateu assim na mesa. Eu falei, então tá bom, vamos lá fazer. Rô, eu vou ser bem sincero. Eu passei uma semana muito mal. E até para você que quer fazer palestra, enfim, quer falar em público, pense o seguinte, depois eu tive até que buscar ajuda. Por quê? Eu fiquei com tanto trauma, quando falava a palavra palestra, parece que dava uma coisa da morte, assim, eu não sei. Era um calafrio que dava. Da morte. Não, era um calafrio. Aí depois eu fui e fiz. Aí o pessoal, nossa, Altair, como você manda bem, você domina e tal. Ninguém sabia que eu estava lá morrendo, quase desmaiando. Detalhe, tá? Não precisa falar que você está nervoso. Não é um precisa. Detalhe básico. Você sobe no palco e fala assim, gente, eu estou muito nervoso hoje. Ninguém está sabendo que você está nervoso. Pô. Então, já começa aprendendo. Não conta seus segredos. Não. Primeira palestra, segunda palestra, terceira, foi indo. E aí eu busquei ajuda. Falei, nossa, eu tenho que buscar ajuda psicológica. Por quê? Porque eu acho que eu criei um trauma. Quando fala a palavra palestra, parece que eu vou desmaiar. E aí, aos poucos, eu fui tendo experiências, né, palestrando para 500 pessoas, 1.000, já palestrei para 5.000. Então, foi aumentando o número de pessoas e eu fui fazendo isso várias vezes, foi saindo aquilo. Hoje, quando falo assim, vai gravar uma palestra, vai fazer uma palestra, já fica suave, que legal, que experiência maravilhosa. O pessoal tá lá todo me esperando para me ver, eu vou entregar o meu melhor. Que legal, eu já sinto isso. Mas é importante falar, às vezes você vai ter que buscar ajuda realmente para quê? Para tirar algumas coisas que são traumas que você criou na infância ou em algum momento da sua vida, e você precisa ressignificar isso. E à medida que você ressignifica, então, hoje, quando eu ouvia a palavra palestra, dava um calafrio, assim, um medo mesmo, um desespero. Tanto que eu não gostava de ouvir palavra, você vai palestrar. Quando falava, amanhã sua palestra, eu quase desmaiava, assim, porque eu falava, meu, passando mal. É muito ruim. Hoje não. Porque eu ressignifiquei. Hoje eu sei que palestra é um momento onde eu vou ter com um público que gosta de mim, que me ama e que quer me ouvir e que está lá realmente para ouvir aquilo que eu quero ensinar. E aí eu me sinto muito feliz e me sinto muito grato e aquela sensação maravilhosa. Mas no começo realmente não foi uma tarefa muito fácil. Inclusive eu falei não para muita gente que me chamava porque eu tinha realmente medo, né? Eu tinha medo realmente. As pessoas não acreditam quando veio no palco hoje. Não, as pessoas não acreditam. Não, e falam assim, Altair, você teve medo? Não, tive muito medo, né? Hoje eu já não tenho, sinceramente, eu não tenho mais. Eu já sinto assim muito mais à vontade, muito mais feliz de realmente entregar aquilo que a gente está preparado para entregar. E é super legal isso, é importante. A gente sabe que a palestra não é fácil, é desafiador mesmo, sim, mas o mais legal é você saber que você tem pessoas ali que estão ali para te ouvir, porque sabe que você vai entregar algo transformador para aquelas pessoas. Sim. Então, acho que isso muda o jogo. Que não é sobre nós, é sobre eles. É sobre eles. Então, e aí tá tudo bem, a gente vai ter friozinho na barriga, assim. E por isso que é bom, porque você sabe que eu sou psicanalista, né? E com isso, eu ajudo muitas pessoas a destravar mesmo essas coisas, esses medos, essas crenças limitantes que, às vezes,
ouviu que não é capaz, que não vai conseguir, e aí você traz para perto. E quando você vê essa pessoa no palco, gente, para mim é incrível, porque eu estar no palco é legal, mas quando você vê alguém que você preparou e tá lá, é muito melhor ainda, porque você fala que você conseguiu fazer com que essas pessoas alcançassem aquilo que elas desejam tanto. Eu precisava te conhecer antes, né? Fiquei sofrendo tanto tempo tanto ali. Tempo, poxa, eu precisava te conhecer antes. Tá vendo? Eu te conhecia, né? Porque eu ficava lá no YouTube só olhando, falando, ai, na verdade, de você novo, né? Inclusive, você que vai vir gravar podcast aqui, depois termina, ela tem um relatório, tá? Porque ela tá me analisando eu aqui. Eu estou analisando. Durante o que eu estou falando, ela está analisando, ela vai me dar o relatório, tá, Vou dar o relatório dessa pessoa incrível. Gente, olha, o nosso bate-papo tá acabando. Olha como passa rápido. Nossa, muito rápido. Poxa, a gente poderia ficar o dia inteiro contando várias coisas, porque o Altair tem muita, isso, só um pouco que ele pôde compartilhar da vida dele, já trouxe uma emoção muito grande nesse momento, porque eu acho que isso é transformador, quando você ouve mesmo a história do outro, você vê que você não está sozinho, que você tem pessoas que pode compartilhar com você, e hoje é muito mais fácil do que lá atrás. Porque olha quantas pessoas hoje você pode compartilhar, você pode ter mentor, o Altair é um mentor excelente, eu dou mentoria, e a gente vê que isso muda o jogo. Então, não se sinta sozinho, sinta-se acolhido, porque nós estamos aqui para poder acolher você e entregar e aprender com você também, né? Porque toda vez que a gente tem um mentorado, a gente aprende tanto, né? Sim. Então, isso muda todo o jogo. E você manda um recado aí para esses milhões e milhões e milhões de pessoas que te amam aí nesse Brasil. O nosso contador mais bonito da América Latina e, lógico... Logo vai ganhar o prêmio, na onde? Em Nova York, com o contador mais bonito do mundo. Pois então, assim, eu estou muito feliz aí, desse gente. momento. Até eu peço desculpa à concorrência, né? Porque a gente sabe, tem muitos meninos aí bonitinhos e tal, mas infelizmente quem tá na parada sou eu, tem que respeitar, então não tem jeito, né? Eu acredito, Rô, primeiro agradecer muito esse momento nosso aqui, né? Porque é realmente um momento transformador. Dizer para as pessoas que nos ouvem que a gente conta esses momentos, né, que são motivadores, que nós passamos dias difíceis também. São dias realmente que a gente precisa enfrentar, porque a grande sacada do sucesso está em como você reage aos dias difíceis. Sim. Porque dias bons todo mundo, né, consegue bem, mas os dias difíceis a gente realmente tem ali, consegue olhar onde está a diferença daquelas pessoas que vão ter sucesso, daquelas pessoas que não vão ter sucesso. Eu aprendi uma coisa, que eu queria finalizar esse bate-papo aqui, nesse agradecimento, com um empreendedor, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou contar a história rapidinho. Ele ensinou o seguinte: vão ter dias na sua vida que você vai estar realmente não tão motivado. A palavra é desmotivado. Vão ter dias que vão estar cinzas, nublado, chovendo, e que você realmente não vai estar bem. Nesse dia, você lembra de uma coisa: dê pelo menos um passo. Porque se você passar 365 dias com desafios desse tipo, você vai estar diferente, você vai conseguir evoluir, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais resultado. Só que a vida não é feita só de dias difíceis, né? Nós temos dias realmente que vai estar sol, que você vai estar animado, que você vai estar motivado, e nesse dia você corre, nesse dia você vai para cima, nesse dia você se dedica. Juntando tudo isso, certeza absoluta que você cria um sucesso. E olha só, tem uma frase que eu gosto também, que é muito maravilhosa: o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. O sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Então, todo o sucesso que você vê não foi construído da noite para o dia. Foi construído com dedicação, com empenho. Então, às vezes, você está plantando, você está regando, só que você ainda não viu o resultado. Continua focado, continua regando, continua cuidando, continua fazendo aquilo que é necessário fazer, porque, com certeza, você vai lembrar dessa frase quando o sol brilhar na sua vida. O sucesso demora muito tempo para acontecer de repente, porque ele vem para a pessoa que é focada, dedicada, empenhada e realmente faz o seu melhor, pode ter certeza, não tem outro caminho, porque a Bíblia fala, né? Aquele que bate, a porta se abre, o que pede, recebe, e o que como é que é? Vamos lá. Vamos lá, me ajuda. Aqui é ao vivo, gente, aqui a gente faz na hora, aqui a gente não tem nada programado, não. Vamos lá. O que bate, a porta se abre, o que busca, encontra, e o que pede, recebe. É isso aí. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma pessoa dedicada, empenhada, focada, a única coisa que acontece na vida dela é o sucesso. Então eu estou muito grato
por esse momento com você aqui, Rô, e eu tenho certeza absoluta, nós vamos para cima com força máxima. Se você está vendo a Rô aqui agora, está achando que ela tem sucesso, que ela está arrebentando, é só o começo. Por quê? Nós engatamos agora uma velocidade, uma energia tão positiva que nós vamos para cima com força máxima. Você vai ouvir. Ó, inclusive, quando nós saímos aqui desse podcast, o pessoal já vai começar a bater nas paredes aqui e falar: é para cima, chama que é show. É para cima, chama que é show. Agora é contigo aí, Rô. Vai lá. Obrigada, Altair, com essa energia maravilhosa sua. Eu tenho certeza que esse nosso podcast vai transformar a vida de muitas pessoas. A gente sabe que o trabalho devolve. A gente sabe que estar nesse momento aqui é um momento muito especial, porque mesmo com a agenda corrida, esse momento foi preparado para a gente estar aqui. E eu tenho certeza que nós dois juntos estamos contribuindo aí para uma transformação, para que as pessoas realmente encontrem caminhos aí de sucesso, de vida próspera. E isso faz toda a diferença. Muito, muito obrigada pelo carinho. Um beijo na Fabi, essa mulher maravilhosa que está sempre pronta, uma mulher que está sempre pronta para te ajudar, parceira, uma mulher incrível. Um beijo enorme para ela. E é isso. Isso que faz toda a diferença. Então, vem comigo, chama que é... Show!